Muito bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM, radioativa.net. Começa agora o Ativa nas eleições 2020, trazendo as informações das eleições para você ficar bem informado. E hoje o Ativa nas eleições 2020 recebe o candidato a prefeito de Duque de Caxias, Gutenberg Cardoso. A gente vai ter essa entrevista aqui às 10 horas da manhã. E eu quero informar aos nossos ouvintes, você amigo, ouvinte da Rádio Ativa que está nesse momento, a partir de agora acompanhando aqui, direto dos Estúdio 2 aqui em Duque de Caxias, a nossa transmissão está sendo feita pelo nosso Facebook, você pode acompanhar nossas redes sociais e também você pode acompanhar toda a nossa programação pelos rádios net e também no radioativa.net. Aqui nos estúdios com a gente o jornalista Glauco Rangel, apresentador, comunicador também. E a gente vai levar esse programa até às 11 horas e 10 minutos, quando a entrevista começa às 10 horas e termina às 11 horas e 10 minutos. Tudo aqui no estúdio já está preparado, higienizado, né, com álcool em gel, máscara à disposição dos candidatos. E a gente está recebendo daqui a pouquinho o candidato a prefeito de Caxias, Gutenberg Cardoso. Com a gente aqui no estúdio, Glauco Rangel. Bom dia, Glauco Rangel. Bom dia, Roberto Oliveira, e bom dia a você, amigo, a você, amiga, ouvinte do programa Ativa nas eleições 2020, né? É isso aí. Então agora estamos começando mais um programa Ativa nas eleições 2020, um programa feito com muito carinho, sobretudo para você, eleitor, já que estamos aí, né, com as eleições municipais de 2020 se aproximando, né? E então por isso nós preparamos o programa Ativa nas eleições 2020 para levar o máximo e o melhor em informação sobre as eleições para você. E como o Roberto Oliveira acabou de anunciar, daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, vai estar com a gente aqui nos estúdios da Rádio Ativa, o candidato do Partido Verde a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso, né? Então, será a terceira entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, né? Lembrando que nós entrevistamos o candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo PT, Aloysio Júnior, e na última semana entrevistamos também a candidata a prefeita de Duque de Caxias pelo PSOL, a professora Ivanete Silva. E hoje, o nosso convidado de hoje é o candidato do Partido Verde a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso, que daqui a pouco vai estar aqui nos estúdios para também dar a sua entrevista e falar sobre o seu plano de governo para Duque de Caxias. Não é isso, Roberto? Com certeza, Glauco. A Rádio Ativa sai na frente mais uma vez, entrevistando os candidatos a prefeito da cidade. A gente sabe que é difícil fazer um trabalho como esse, e aí a gente vê os candidatos também a vereadores querendo ser, né, também entrevistado. Eu tive andando pela feira no domingo, até encontrei alguns amigos meus que são candidatos a vereadores e aí perguntaram, né, o porquê que vocês não estão entrevistando os candidatos a vereadores e por que vocês não estão fazendo esse trabalho com os candidatos a vereadores. Aí eu informei que são mais de 500 candidatos aqui a vereadores em Caxias. Imagine se a gente tivesse que entrevistar todos os 500, não ia dar tempo. E aí a gente fez uma determinação, né, também até pelo TRE, porque a igualdade tem que ser para todos, né, Glauco? E aí a gente faz as coisas aqui muito bem planejada e também regulamentada, e aí a gente está fazendo um trabalho com os candidatos a prefeito. Eu peço desculpa aos candidatos a vereadores, que infelizmente não vai dar tempo, né, para a gente fazer esse trabalho, e aí se tiver abrir um espaço para vai abrir uma margem de grandes problemas e aí teremos que entrevistar todos, aí não dá, não tem condição. É verdade, Roberto, né? Então, assim, porque em se tratando de eleições, as eleições, né, elas são um concurso, né? Sim, sim. Elas são um concurso, então tem que haver igualdade para todos, né? Então, imagine você, né? São muitos candidatos a vereador, né? Do Duque de Caxias tem realmente aí cerca de 500 candidatos a vereador, né?
entrevistarmos e não entrevistarmos, por exemplo, 499. Ou nós entrevistarmos 499 candidatos a vereador. Verdade. Deixarmos um único candidato a vereador de isso que entendeu? Segundo esse candidato a vereador, ele encaminhou para o partido, né, para o escritório que ficou responsável por encaminhar a documentação de todos os candidatos para o TRE. Ele encaminhou a documentação dele, os dados dele, tudo direitinho, o endereço dele, tudo direitinho, tudo certinho. Acontece que o partido, ao encaminhar, né, o endereço dele para o TRE, encaminhou com um algarismo errado no CEP, né? O número do CEP tem ali 8 algarismos, né? Não é isso? Tem 8 algarismos. E um dos 8 algarismos do CEP, do endereço desse candidato a vereador aqui de Duque de Caxias, foi encaminhado errado, um algarismo errado. Sim. Aí o que aconteceu? O TRE, ao verificar o endereço dele, verificou um outro endereço, entendeu? Foi fazer a verificação através do CEP, com o número errado, e acabou caindo numa outra rua, que não é a rua onde ele mora aqui em Duque de Caxias. Então, o que acontece? Ele entrou em contato com o partido e pediu para o partido providenciar, corrigir o erro, né? Passaram-se 20 dias, o partido não corrigiu o erro e agora ele está correndo atrás para ver se consegue candidatura, entendeu? Porque para vereador aqui em Duque de Caxias, Roberto. Certo, pode ter até a sua candidatura, né, impugnada, porque indeferida, né? Por falta de um endereço completo, né? Porque se não tiver, né, estúdio da Rádio Ativa, às 10 horas da manhã, nessa entrevista aqui com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias. É isso aí. Já se encontra em nossos estúdios o candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo Partido Verde, o professor Gutenberg Cardoso, né? E daqui a pouco o professor Gutenberg Cardoso vai estar aqui ao nosso lado, né? Para poder conceder a sua entrevista, falar sobre o seu plano de governo para Duque de Caxias e, é claro, responder, né, as nossas perguntas. Então, nós queremos aqui, né, mais uma vez, deixar o nosso canal aberto para os nossos ouvintes, né, Roberto? Sim. Para que eles possam também enviar as suas perguntas para o candidato Gutenberg Cardoso. Muito bem, informando também aos nossos ouvintes que os nossos canais estão abertos, né, para que você possa fazer a sua pergunta, pode acompanhar também a Rádio Ativa nos rádios net, radioativa.net, para o Brasil inteiro você pode acompanhar, lembrando que está chegando um novo aplicativo da rádio. Hoje é 20, creio que amanhã ou então na quinta-feira já estejamos com o nosso aplicativo, Glauco, já funcionando, onde você vai lá na Play Store do Google, baixa o nosso aplicativo exclusivo da Rádio Ativa, vai ver a gente no estúdio aqui e aí vai acompanhar toda a programação da rádio em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você já acompanha pelo Rádio Ativa,
que você vai com certeza ouvir a Rádio Ativa em qualquer parte do Brasil e do mundo. É um aplicativo exclusivo. Ô Glauco, ontem está acontecendo aqui uma série de debates na cidade, né? Não só na cidade, mas também em outros locais, em outros municípios. E o Estúdio B, né? Um Estúdio B, que é um estúdio de entrevistas, fez ontem um debate com os candidatos a prefeito de Caxias, né? E aí, nesse debate, parece que foram convidados só 4 candidatos. Eu acho, na minha opinião, que deveria ser todos convidados, né? Porque assim mesmo já diz o TRE, tem que ser igualdade para todos. E aí abrir espaço para que 4 candidatos venham falar das suas propostas para o governo, né, do nosso município, para a população, fica um debate meio que vazio, né? Sem ideias, sem objetivos. E aí quando tem os 4 candidatos, cada um quando tem os seus 9 candidatos, aí teria mais um objetivo melhor nesse debate. Infelizmente, faltou um candidato, né? O Washington Reis, candidato à reeleição a prefeito da cidade, não compareceu ao debate. E aí houve uma perda, né? Porque afinal de contas, quando se falta um candidato em um debate, fica um debate ruim, né? Para se debater as questões da cidade, para falar sobre os problemas. Já é um debate, é para debater realmente o que está errado e o que está certo na cidade, entendeu, Glauco Rangel? Isso aí, Roberto. Então, né? Aquilo que nós falamos aqui no início do programa, tem que haver igualdade, né? As eleições se tratam, as eleições significam um concurso, né? E num concurso tem que haver igualdade para todos. Entendeu? Tem que haver igualdade para todos, claro. Tá bem aqui, como no caso de um concurso público, né? Um candidato pode ter estudado mais do que o outro candidato, né? Para fazer a prova, né? Isso pode estar mais preparado, mas acontece que todos os candidatos têm que ser convocados. Então, realmente, ontem aconteceu esse debate. Sim. Lá numa produtora lá em Nova Iguaçu, né? E os organizadores do debate convidaram somente 4 candidatos a prefeito de Duque de Caxias, não é? Deixando de fora outros 5 candidatos. Então, assim, eu considero, Roberto Oliveira, que aí já houve uma discriminação aí. Uhum. Entendeu, Roberto? Já houve uma discriminação. Por quê? Os organizadores desse debate, com todo o respeito que eles merecem, eles o que eles fizeram com isso? Eles excluíram os outros 5 candidatos, como se, entendeu? Não tivessem propostas importantes, né, para apresentar. Como se os outros 5 candidatos já estivessem fora da disputa. Entendeu? Porque, na realidade, o que tem que ser feito é o que a Rádio Ativa está fazendo, ou seja, convidando todos os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, não é? Então, daqui a pouco, nós vamos estar recebendo aqui nos estúdios da Rádio Ativa o 3º candidato convidado, que é o candidato a prefeito do Partido Verde, o professor Gutenberg Cardoso, para que ele possa falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias, não é? E nos próximos programas nós também esperamos, né, trazer os outros candidatos que ainda não vieram. Então, eu sinceramente, eu acho que foi um erro, né, por parte dos organizadores desse debate que aconteceu ontem numa produtora em Nova Iguaçu, né, onde somente 4 candidatos que no entendimento deles, né, são os favoritos, são os mais fortes, né, somente 4 candidatos a prefeito de Duque de Caxias foram convidados, e sendo que um deles faltou, né? Quer dizer, compareceram a candidata Andréa Zito, do Progressistas, o candidato Dica, do PL, e o candidato Marcelo Dino, do PSL. O candidato Washington Reis, do MDB, que é o atual prefeito de Duque de Caxias,
não compareceu e alegou duplicidade de agenda, não é isso, Roberto? A duplicidade de agenda faz com que, às vezes, o candidato tenha um outro compromisso marcado, e aí também não sabemos se realmente é isso. Então a gente não sabe o que aconteceu. O que foi falado foi a duplicidade de agenda, mas a gente também estaremos já convidando, né, Glauco? A gente está fazendo também um agendamento aqui com os candidatos e deixando os candidatos até bem à vontade com as suas datas, né? Alguns que foram marcados até um pouco em cima, porque a gente também tem que dar sequência para que a gente também não possa levar o tempo e também não ultrapassar, porque vai ter um tempo, né, para a gente poder dar continuidade ao debate, à entrevista, e também não parar no meio do caminho, porque se ficar um ou dois candidatos sem entrevistar, vai ficar ruim. Né? A gente já temos com um outro candidato marcado para sexta-feira, né? Exatamente. E aí na semana que vem já começa, né, marcando com outros candidatos que já estão mais ou menos previamente marcados, né? Exatamente, Roberto. Nós estamos nos empenhando no sentido de conseguir trazer todos os 9 candidatos a prefeito de Duque de Caxias, não é? Porque, afinal de contas, a população de Duque de Caxias tem quase 1 milhão de habitantes, tem mais de 600 mil eleitores. Sim. É o 17º maior colégio eleitoral do Brasil, não é? E os eleitores de Duque de Caxias estão realmente querendo e precisando ouvir as propostas de cada candidato. Por esse motivo, a Rádio Ativa está empenhada no sentido de convidar, né, e trazer cada candidato a prefeito de Duque de Caxias, são 9 ao todo, para que cada um possa apresentar o seu plano de governo, falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias, né, e, claro, responder as nossas perguntas e as perguntas dos nossos ouvintes e dos eleitores de Duque de Caxias, Roberto. É verdade. Glauco, você tem uma informação aí para passar do TRE, passa para os ouvintes da Rádio Ativa, que é muito importante. Exatamente, Roberto, né? Nós estamos aí já com as eleições municipais se aproximando e vivendo, né, desde o começo desse ano, a pandemia da Covid-19. Por esse motivo, Roberto, o TRE, ele traz aqui uma novidade boa. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno das eleições municipais, o eleitor que tiver mais de 60 anos terá preferência para votar no período das 7 da manhã às 10 da manhã. No estado do Rio de Janeiro, são 3.145.835 eleitores que pertencem a essa faixa etária, ou seja, que tem mais de 60 anos, o que representa, Roberto, cerca de 25% do eleitorado. Desse total, 1.524.361 eleitores, o que corresponde a cerca de 48%, tem mais de 70 anos, sendo facultativo o exercício do voto para esses eleitores. Recomendação da Justiça Eleitoral, esse horário especial, ou seja, das 7 da manhã às 10 da manhã, foi estabelecido seguindo as orientações de uma consultoria sanitária como forma de prevenção ao contágio contra o coronavírus. As pessoas mais jovens, com menos de 60 anos, não estão impedidas de votar nesse horário, mas devem preferencialmente se programar para votar a partir das 10 da manhã. Se trata, Roberto, de uma iniciativa de conscientização da população, de modo a preservar o contato com aqueles que fazem parte do grupo de risco e evitar aglomerações. Então é isso, Roberto. Muito bem, isso é importantíssimo, né, Glauco? Porque a gente sabe que os idosos, por mais que eles não tenham necessidade nenhuma de votar, mas querem, né, manter ali o seu direito de cidadão, manter a sua cidadania. Eu acho que é importantíssimo, né, as pessoas idosas votar, né, nos seus candidatos, escolher os seus candidatos. A gente sabe que nós temos a nossa mamãe que tem às vezes 70 anos, 80, minha mãe está com 83 anos e quer votar, já falou que quer votar, então tem que colocar ela no carro, levar ela na sessão dela e aí dar esse direito para ela que ela quer de votar.
Então eu acho legal, eu acho importante isso, né? As pessoas idosas que queiram votar nos seus candidatos, eu acho importantíssimo. Isso aí é a cidadania, manter, né, o seu papel de cidadão e participar das eleições. Olha só, Glauco, as eleições 2020 agora, nesse ano, o decreto autoriza o uso das Forças Armadas para garantir a segurança da votação. Você sabe que o Rio de Janeiro sofre, né, com imensos, né, locais de violências, inclusive próximo às escolas, a locais de votação. E aí o governo e Tribunal Superior Eleitoral vão definir a logística para emprego de militares em 2018, né, para empregar os militares em 2018, que aconteceu em 2018, que foram mais de 28 mil, foram acionados no primeiro turno e será em 15 de novembro. Quer dizer, eles estão aí, né, tentando já decretar, abrir esse decreto para autorizar as Forças Armadas também agora em 2020, Glauco. É isso aí, Roberto, uma medida importante, né, Roberto? Muito importante mesmo. Então, Roberto, é isso, daqui a pouquinho, né? Isso, vamos agora ao nosso... Isso, vamos então aqui... Prefeito do Caxias pelo Partido. Isso, vamos então ao nosso apoio cultural rapidinho. Você já pode pedir o candidato para entrar e aí a gente já vai começar a fazer a abertura para a gente começar a nossa entrevista, ok, Glauco? Vamos então ao nosso apoio cultural, mas a gente não sai daí não, que a gente volta já já. Voltamos já com Ativa nas eleições 2020. 9h56. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio cultural. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM em primeiro lugar. Disparada na audiência. Alô, eleitor, já pensou em ser mesário voluntário? A cada eleição, mais de 2 milhões de brasileiros atuam como mesários, desempenhando um papel fundamental para a nossa democracia. Venha se juntar a esse time. Para cada dia trabalhado, você terá direito a 2 dias de folga. Além disso, caso você estude em universidade parceira da Justiça Eleitoral, poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Você quer uma internet banda larga de altíssima velocidade? Venha para WB Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 80 megas, R$119. Peça sua instalação pelos nossos telefones 2678-8902 ou 2677-0158 ou pelo nosso WhatsApp 99500-4958 ou 99226-9633. Acesse o nosso site wpfibra.com.br. WP Fibra, mais internet para você. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade
para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde, Governo Federal. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Tá todo mundo ouvindo. Muito bom dia, estamos de volta, minha gente, aqui no Ativa nas eleições 2020. É a Rádio Ativa FM trazendo para você os debates, né? Debate não, mas é uma entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias. Já passaram por aqui já 2 candidatos, agora com o nosso querido aqui candidato também a prefeito de Duque de Caxias. O candidato Gutenberg Cardoso é o terceiro candidato que já está aqui com a gente. E aí a gente vai fazer a abertura agora do nosso programa. Que seja feito, minha gente, a cidadania. Essa é a cidadania. E a Rádio Ativa está trazendo a cidadania aqui para Caxias, para os nossos eleitorados, para os nossos ouvintes ficar bem informado. E aí ter a sua escolha, ter a sua decisão em quem vai votar. E aí ouvir aqui as propostas que os candidatos estão trazendo para os munícipes dessa cidade. Em continuidade, minha gente, a série de entrevista com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias, o programa Ativa nas eleições 2020, recebe hoje o candidato a prefeito do município pelo Partido Verde, o professor Gutenberg Cardoso. Queremos mais uma vez agradecer ao apoio do Tribunal Regional Eleitoral TRE, que foi fundamental para que essa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Duque de Caxias fosse possível. Bom dia, candidato Gutenberg Cardoso. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Ativa FM. Bom dia aos diretores da rádio. E aqui publicamente agradecer essa oportunidade de estar interagindo com o eleitor da minha querida cidade, que é Duque de Caxias, para que cada um tenha a oportunidade, né, no sentido de serem críticos, né, para quando a opção for feita no dia 15 de novembro, essa opção possa ser coerente e a escolha seja uma escolha daquele que efetivamente tem condições de administrar essa cidade e atender a demanda social, de educação, de saúde, de esporte, ou seja, de qualidade de vida que o nosso povo tanto almeja. Muito bem, aqui com a gente nos estúdios, o jornalista Glauco Rangel, que também vai estar com a gente aqui, e ele vai abrir aí o perfil do candidato. Bom dia, Glauco Rangel. Isso aí, bom dia mais uma vez, Roberto Oliveira, bom dia ao candidato do Partido Verde a prefeito de Duque de Caxias, professor Gutenberg Cardoso. Também é uma honra recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Ativa para essa entrevista, né, para que o senhor possa se apresentar para os nossos ouvintes, para os eleitores de Duque de Caxias e possa falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias e, é claro, possa responder as nossas perguntas. Eu vou ler aqui um perfil sobre o candidato Gutenberg Cardoso. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, mestre em Sociologia pela UFRJ e bacharel em Direito pela Uniswan. Essa é a formação de Gutenberg Cardoso, de 62 anos, que nasceu em Ilhéus, na Bahia, é professor universitário e da rede pública do estado do Rio de Janeiro, casado, pai de 2 filhas e candidato a prefeito de Duque de Caxias.
Após concorrer ao cargo em 2016 pela Rede Sustentabilidade, Gutenberg volta à disputa, dessa vez pelo Partido Verde. Ele, que foi diretor do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira e de outras escolas, que também foi militante do PDT e candidato a deputado federal, exerceu o cargo de secretário de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação de Duque de Caxias e, por 3 vezes, foi secretário de Cultura do município. E, à frente da Secretaria de Cultura, Gutenberg idealizou o Centro Cultural Oscar Niemeyer, hoje o mais importante equipamento cultural da Baixada Fluminense, formado pelo Teatro Raul Cortez e pela Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola, e que se transformou em um local de muitas visitas e em um cartão postal de Caxias. Candidato Gutenberg Cardoso, por que o senhor quer ser candidato, quer ser prefeito, perdão, por que o senhor quer ser prefeito de Duque de Caxias? Duque de Caxias é o cartão postal de entrada para a Baixada Fluminense. Ela se situa numa região geográfica importante, é cortada pelas mais importantes rodovias, tipo o Washington Luiz, a Via Dutra, o Arco Metropolitano, e Duque de Caxias possui uma pujança econômica muito forte. Tanto é que é a segunda cidade em arrecadação de ICMS no estado. É uma cidade que atrai o empresariado. É uma cidade rica, como dizem. Nela está situada a Reduc, de onde nós temos ali 52 subprodutos, né, produzidos por a mais importante refinaria da América Latina, que está situada aqui. Mas em contrapartida, quando você olha a qualidade de vida do nosso povo, você tem a percepção que a riqueza da cidade não condiz com a qualidade de vida do povo, principalmente no que tange a questão da saúde, da educação, do saneamento básico, né, das políticas públicas efetivamente oferecidas ao povo. Então eu entendo que está na hora de mudar essa realidade que a cidade vive, que o nosso povo vive, e por isso, pelo fato de ser professor, de ter estudado as demandas sociais que essa cidade precisa e o potencial econômico que essa cidade tem, vejo que é possível, com uma gestão eficiente, transparente e combatendo efetivamente a corrupção nessa cidade, que é uma coisa presente, o nosso povo repudia isto, e pautado nessas diretrizes. Entendo que estou preparado para administrar essa cidade e atender a demanda e os anseios do nosso povo. Por isso eu sempre digo, chame os professores. Obrigado. Glauco Rangel. Candidato Gutenberg Cardoso, o senhor e o candidato a vice-prefeito Pedro Paulo são professores. Por isso, acredito que investimentos na educação sejam prioridade do seu governo, caso seja eleito. Quais mudanças têm que ser feitas e o que precisa melhorar nas escolas da rede municipal de Duque de Caxias? Tudo. Na educação a gente precisa fazer uma revolução na educação da cidade. Sou defensor da educação de tempo integral, até porque participei do 2º programa especial de educação na gestão do governador Brizola, junto com o professor Darcy, e participei aqui na cidade na gestão do PDT, quando nós selecionamos 42 áreas nessa cidade para a construção de CIEPs. Duque de Caxias é a cidade que possui o maior quantitativo de escolas de tempo integral depois da capital. Então, no nosso programa de governo contempla, e eu vou fazer isso, é implantar
a escola de tempo integral nessa cidade. As crianças precisam ser tiradas da rua. E para ser tiradas da rua, precisam ter uma educação efetiva, uma educação que liberte, uma educação que gere oportunidade. E nessa escola de tempo integral, as crianças terão 4 refeições diárias, terão atendimento clínico-odontológico, terão atividades culturais múltiplas, práticas esportivas e recreativas. E mais do que isso, elas aprenderão a falar e a escrever corretamente a língua portuguesa. E além disso, terão a oportunidade de aprender 2 novos idiomas, o inglês e o espanhol. E mais, eu vou ampliar o investimento. Olha o que eu estou dizendo. Investimento, porque alguns dizem que educação é gasto. Eu penso o inverso. Educação é investimento e eu vou ampliar de 25% para 35% o investimento em educação. E tenham a certeza, todos os pais e mães, porque onde vocês estiverem, no local de trabalho, vocês poderão estar tranquilos, porque seus filhos estarão muito, muito bem cuidados. E os nossos professores e os profissionais da educação terão todo o apoio e nós haveremos de fazer um plano para a recuperação das perdas salariais que os nossos professores e funcionários tiveram nessa gestão desastrosa do prefeito do MDB, o senhor Washington Reis. Candidato, caso eleito prefeito de Duque de Caxias, como o senhor irá resolver o problema da escassez de creches no município, onde muitas vagas são sorteadas? Duque de Caxias, como digo, é a mais importante cidade do estado do Rio de Janeiro depois da capital. O orçamento da cidade está em torno de 4 bilhões de reais ano. Mas quando você tem a percepção das políticas sociais, é praticamente zero. Tem cidades aqui no estado do Rio de Janeiro que arrecadam menos do que Duque de Caxias, mas tem um quantitativo de creches 4 vezes maior. Então, no nosso plano de governo, e nós vamos fazer isso, vamos ampliar o quantitativo de creches, principalmente nos locais densamente povoados, e que nós sabemos que há uma carência muito forte para que as mães possam trabalhar e deixar seus filhos aos cuidados do poder público. Nós fizemos um estudo de viabilidade sobre essa questão e nós temos a certeza que é possível fazer isso. E volto a dizer, eleito prefeito dessa cidade, como prefeito dessa cidade, nós haveremos de estabelecer uma política de construção de creches para atender a demanda reprimida que essa cidade tem. Candidato, muitos servidores municipais, incluindo professores e aposentados, têm sofrido com atrasos de salários há bastante tempo. O senhor tem falado que vai valorizar os profissionais da educação. Quais são as suas propostas para a valorização desses profissionais e para colocar em dia os salários de todos os servidores da Prefeitura de Duque de Caxias? É inadmissível que o trabalhador, aí eu não falo só do profissional da educação, eu falo de todo servidor público. É inadmissível que uma cidade como esta, o salário dos aposentados, pensionistas e trabalhadores da ativa continuem atrasados. Isso é inadmissível. Eu quero dizer que o meu primeiro ato como prefeito dessa cidade será fazer uma auditoria pública nas contas do município. E vou mais além. Eu vou fazer uma auditoria nas contas públicas da Câmara Municipal. Eu tenho dito que essa cidade precisa ser passada a limpo, é preciso fechar a torneira da corrupção e além disso, é preciso que haja planejamento. Sem planejamento, a cidade vai continuar no caos. Então, como prefeito dessa cidade, os servidores serão tratados com o respeito que merecem, terão um calendário de pagamento apresentado e eu vou colocar o salário dos profissionais da educação e demais servidores públicos em dia. Isso é questão de eficiência e preparo.
eu volto a dizer, esta cidade não merece estar como na situação que se encontra. Isso é incapacidade gerencial, é incapacidade administrativa, é falta de compromisso com a sociedade. Vou colocar o salário dos funcionários em dia e com calendário. Muito bem, a Rádio Ativa FM 98,7, radioativa.net, nas eleições 2020. Você pode também acompanhar a nossa live pelo Facebook, Rádio Ativa 98.7. Você acompanha lá no Facebook, também acompanha ao vivo no nosso site radioativa.net. Candidato, como secretário de Cultura, o senhor idealizou o Centro Cultural Oscar Niemeyer, no centro de Duque de Caxias. No entanto, muitos reclamam que faltam investimento e apoio para a área da cultura no município. Quais são os seus projetos para esse setor e também para o esporte, o lazer e o turismo? A cultura nessa cidade, aliás, todos os governantes que passam pelo poder público municipal consideram a cultura algo irrelevante. Eu penso o inverso. Uma cidade sem cultura, uma cidade sem que o poder público faça um investimento efetivo na cultura, é uma cidade sem vida. É a percepção que a gente sente na cidade, que você não vê a efervescência da vida cultural. E nós temos um contingente de militantes da cultura muito grande, que constantemente apresentam projetos, apresentam soluções para a cultura na cidade, mas o poder público renega. Eu vou fazer um investimento maciço na cultura, vou construir 3 outras bibliotecas no porte da Biblioteca Leonel de Moura Brizola. O 2º distrito terá uma biblioteca pública com cinemateca. O 3º e o 4º distrito também. A Secretaria de Cultura terá no orçamento da cidade o percentual que lhe é devido, até para que o secretário de Cultura tenha todas as condições para efetivar, fazer acontecer políticas públicas que atendam à demanda e à necessidade do povo de Duque de Caxias. Isso nos 4 distritos da cidade, ou seja, as atividades culturais não podem ficar centralizadas aqui no 1º distrito. Aliás, nem atinge o 1º distrito todo, justamente porque não há verbas destinadas à cultura. No governo do professor Gutenberg, prefeito dessa cidade, essa realidade muda por completo. A cultura terá recursos para que o nosso povo possa efetivamente viver numa cidade onde as artes, a música, as atividades cênicas, as atividades esportivas e recreativas possam acontecer efetivamente nos 4 distritos da cidade. Volto a dizer, eu fiz um estudo de demandas que essa cidade precisa e a cultura, o esporte e o lazer serão contemplados como nunca antes, para que a gente possa recuperar esse tempo perdido. Candidato Gutenberg Cardoso, sem dúvida, a área da saúde tem que ser uma das prioridades em todo o governo. O que precisa melhorar no atendimento à saúde no município e qual é o seu planejamento para o setor, principalmente em relação aos doentes crônicos, à mulher, ao idoso e ao combate à Covid-19, que já matou mais de 800 pessoas em Duque de Caxias. O que ocorre? A saúde nessa cidade o poder público sempre trabalhou com a saúde curativa. Eu penso o inverso. A saúde tem que ser preventiva, é necessário prevenir para que se impeça que a doença chegue e as pessoas procurem
o hospital. E aí as pessoas procuram o quê? O hospital de emergência. Aí quando chegam no Moacir do Carmo, o Moacir do Carmo está atendendo o acidentado de trânsito, o baleado, aquelas pessoas que estão em risco de vida. E aí as pessoas que passam mal, que sentem uma sensação de desmaio, uma dor, aí procuram o hospital geral, e o que acontece? Ficam ali 3, 4, 5 horas e não vão ser atendidas. Então, assim, a saúde preventiva é a solução para isso. Daí a necessidade, e eu vou fazer isso. Vou implantar o programa de postos de saúde 24 horas, principalmente nos bairros de grande densidade populacional e com várias especialidades médicas. E quando falo de saúde preventiva, eu quero dizer também que o programa médico da família será ampliado para funcionar, porque no momento que a gente vive, não funciona. E aí o prefeito da cidade vai para o Hospital Geral Moacir do Carmo, 5 horas da manhã, e para que as pessoas o procurem 5 horas da manhã, para que ali ele, na tentativa de marketing, para ludibriar o povo, como se ele fosse o provedor da saúde. Então, esse tipo de prática política, a gente não pode, sob hipótese alguma, aprovar, e por isso há uma necessidade de mudança. E o professor Gutenberg vai mudar a realidade da saúde em Duque de Caxias. O hospital... o Hospital Geral, o antigo Hospital Geral, o Hospital Duque, que hoje é uma policlínica, esse Hospital Geral precisa assumir o seu papel pelo qual foi criado, e eu vou revitalizar o Hospital Duque para que ele seja uma outra vertente da saúde para atender essa região do primeiro distrito, e aí o segundo, terceiro e quarto distrito, nós vamos valorizar os aparelhos de saúde que a prefeitura possui para que funcione 24 horas. Isso é possível de ser feito, e eu vou fazer como prefeito de Duque de Caxias. Muito bem, a Rádio Ativa FM nas eleições 2020, estamos aqui ao vivo, direto do nosso Estúdio 2, aqui em Duque de Caxias, entrevistando os candidatos a prefeito da cidade, com as suas propostas, com os seus planos de governo para as eleições municipais aqui a prefeito de Duque de Caxias. Candidato, em Duque de Caxias, grande parte da população depende do trabalho da Secretaria de Assistência Social. Quais políticas públicas o senhor pretende implementar no setor, sobretudo para melhorar a vida daqueles que mais precisam, como as famílias carentes e a população de rua e os dependentes químicos? Nós vamos implantar na cidade o CQV, o Centro de Qualidade de Vida. O Centro de Qualidade de Vida é um complexo esportivo, é um ginásio público com capacidade para 5.000 pessoas e com funcionamento de uma área multiuso, com modalidades esportivas, e também é um espaço onde o cidadão dessa cidade, da criança ao idoso, terão ali a oportunidade de serem atendidos no âmbito da saúde, porque ali nós teremos como é que eu vou chamar aqui? As especialidades médicas, que serão oferecidas ali, porque sob esse ginásio público, nós teremos ali salas para atendimento médico, tipo o que nós temos
Sambódromo, quando o Leonel Brizola, o professor Daci, construíram aquele espaço e as pessoas achavam que seriam somente arquibancadas, na verdade se tornou uma escola também. Então, no Centro de Qualidade de Vida, nós vamos fazer com que todas essas especialidades médicas, as práticas esportivas, atividades teatrais, porque terá um teatro de arena também, e esse CQV será implementado no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto distrito da cidade. Há uma demanda social muito forte na cidade. E essa demanda se dá devido às profundas desigualdades sociais que a nossa cidade possui. Mas o que a gente percebe é que o poder público tem estado distante, não tem apresentado políticas públicas para resolver ou amenizar problemas tão graves como esse. Então nós temos uma preocupação efetiva com essa demanda social, principalmente no que diz respeito ao morador de rua. Essa crise econômica que aí está, e as pessoas têm essa percepção, houve um aumento considerável do morador de rua. Mas em contrapartida, o poder público não esteve atento a isso e não apresenta soluções para problemas tão graves. Então, até pela minha formação sociológica que tenho, eu entendo que essa questão social precisa ser atacada e fortemente. E eu vou fazer isso com políticas públicas voltadas para atender a esse contingente de irmãos nossos que estão numa situação de vulnerabilidade e principalmente a esse quantitativo de jovens que nós encontramos perambulando pela cidade e que são dependentes químicos. O poder público, eu, prefeito dessa cidade, pretendo conveniar com clínicas e instituições voltadas para o tratamento de portadores, ou dessas pessoas que se tornaram viciadas, que o poder público, em parceria com essas instituições, possam fazer um trabalho efetivo, não somente para retirá-los da rua, mas fazer com que eles novamente sejam inseridos na vida social. É essa a preocupação e é esse o compromisso que tenho com a sociedade de Duque de Caxias, a minha cidade. Candidato Gutenberg Cardoso, qual é o seu projeto para, pelo menos, reduzir o número de favelas em Duque de Caxias e gerar moradias para as pessoas que mais precisam? A demanda de moradia na cidade, isso é um problema crônico, mas que o poder público nunca atuou efetivamente na perspectiva de resolver ou amenizar problemas. No plano de governo do professor Gutenberg e do professor Pedro Paulo, o meu vice-prefeito, nós estamos pautados no plano diretor de desenvolvimento econômico. Essa cidade, a importância econômica que ela tem, até hoje não tem um plano municipal de desenvolvimento econômico. E nós vamos fazer isso. É preciso que haja planejamento, porque havendo planejamento, o gestor público sabe o que ele vai fazer no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano de governo. Então nós estamos pautados no planejamento e na apresentação de um plano diretor de desenvolvimento econômico. Com um plano diretor de desenvolvimento econômico e com planejamento, nós vamos atuar nessa demanda que a cidade tem, que é na construção de habitações populares. E nós vamos fazer isso, é claro, com parceria com o governo do estado e com o governo federal. Recursos no governo federal existem. O que a cidade precisa é ter capacidade para apresentar projetos para que os recursos venham e nós possamos solucionar problemas graves como esse. Eu quero dizer também aqui que a cidade tem tido um crescimento muito desordenado, porque o poder público está ausente de tudo. O poder público não tem se preocupado com fiscalização, ele está ausente
né, das ruas da cidade, está ausente dos distritos da cidade, e aí o que acontece? Uma cidade sem governo, uma cidade sem planejamento, vira o caos. É o que a população, na interlocução que temos feito nas ruas, nessa campanha, as pessoas têm dito a nós, professor Gutenberg, a cidade está o caos, ela não tem planejamento. Então nós vamos planejar para que possamos, nos 4 anos de governo do professor Gutenberg, apresentar e fazer acontecer as políticas públicas para Duque de Caxias. Muito bem, minha gente, agora são 10 horas e 29 minutos, daqui a pouquinho a gente vai dar uma pausa rapidinho, né, para o candidato beber uma aguinha, tomar um cafezinho, e a gente está aqui nos estúdios da Rádio Ativa ao vivo, né, trazendo a informação para você, essa entrevista com o candidato a prefeito aqui de Duque de Caxias. Glauco, eu tenho agora uma pergunta de um ouvinte, ele vai responder e logo após ele responde a minha pergunta. A pergunta vem do ouvinte Carvalho e ele diz a pergunta para você, candidato. Candidato Gutenberg, qual a importância da democracia nas eleições? Eu lembro que ainda muito jovem, em plena ditadura militar, eu com os meus 15 anos, iniciando o ensino médio, eu passei a ter a militância política e eu me questionava por quê, né? Na cidade de Duque de Caxias, o meu pai, né, a minha mãe não podiam votar para prefeito. Eu questionava isso. E eu lembro que um professor de história meu levantou esse debate na sala e a partir daí eu passei a gostar da vida política e passei a ter militância, e a partir daí eu passei a lutar muito contra a ditadura militar e a favor da democracia. E eu sempre digo ao meu aluno que a democracia precisa ser aperfeiçoada. Nós estamos sob o Estado democrático de direito, não podemos abrir mão disso e precisamos estar sempre ativos para que a democracia se aperfeiçoe. E o exemplo disso é estar aqui na Rádio Ativa, quando a Rádio Ativa convoca todos os candidatos a prefeito da cidade, para que aqui, numa interlocução com o cidadão da cidade, possam apresentar o programa de governo que tem. Isso é democracia, isso tem que ser valorizado. Então aqui eu aproveito essa oportunidade ao ouvinte da Rádio Ativa para dizer a eles que não abram mão, sob hipótese alguma, da democracia, valorize o Estado democrático de direito, e a democracia nos possibilita cobrar daquele que foi eleito prefeito. A democracia nos possibilita cobrar do vereador da cidade que ele cumpra a sua função enquanto legislador e enquanto fiscalizador do executivo. Só a democracia nos proporciona isso. Só a democracia proporciona. O professor Gutenberg está interagindo nesse momento com a sociedade e que possibilitou ao ouvinte da Rádio Ativa fazer essa pergunta. Isso é democracia. Muito bem, e a Rádio Ativa está nessa democracia, assim mesmo como o candidato falou, dá essa oportunidade para todos os candidatos estarem aqui. Todos foram convidados, todos estão sendo agendados, e aí aqueles que sentirem bem e a vontade em vir, claro que a gente não vai nem forçar e nem dizer que todos são obrigados. Quem sentir a vontade, eu acho que é uma oportunidade única, inclusive, é 1h10 de entrevista que o candidato fica bem, fica à vontade, bebe uma aguinha, toma um cafezinho, relaxa. Eu acho que essa é a democracia. A Rádio Ativa tem esse compromisso com a cidade. Candidato, quais iniciativas o seu governo vai tomar para que a população caxiense tenha acesso à qualificação profissional, ao emprego e à renda? Eu vou implantar o Plano Municipal de Qualificação Profissional. O nosso jovem, ele não tem qualificação profissional. A grande maioria do jovem dessa cidade, principalmente nas áreas periféricas da cidade,
eles não têm qualificação profissional, chegam na idade produtiva e não têm profissão. Duque de Caxias possui mais de 2.000 indústrias. Na nossa cidade está a mais importante refinaria da América Latina. E essas empresas oferecem vagas, oportunidades, né, de emprego com tecnologia de ponta, mas em contrapartida o jovem da cidade, ele não está qualificado para aproveitar essas oportunidades que surgem. Então, o professor Gutenberg, prefeito dessa cidade, eu vou convocar a universidade, porque a universidade tem que ser parceira do poder público. Então eu vou convocar a universidade, os institutos de pesquisa que essa cidade tem, os empresários dessa cidade, e vou convocar o Senai, que é o maior centro formador de mão de obra qualificada do Brasil. E esses 4 entes estão aqui, estão em nossa cidade. Então eu irei convocá-los e nós vamos estudar a demanda que a cidade tem, né, de emprego, o que essas 2.000 empresas precisam para que nós possamos qualificar ao jovem e dar oportunidade a ele de ocupar as vagas que serão oferecidas aqui, né? E obviamente não só ao jovem, mas também a todo trabalhador de nossa cidade que precisa se qualificar. Mas volto a dizer, com prioridade para nossa juventude, até porque nós não podemos mais perder um quantitativo significante de jovens para o tráfico. Isso não pode. São jovens no pleno vigor da atividade produtiva, mas que diante de uma realidade cruel acabam se tornando, né, presas fáceis para o desvio de conduta. Então, essa preocupação o professor Gutenberg tem, e prefeito da cidade, eu vou fazer um programa de qualificação profissional para atender a juventude de Duque de Caxias. E quero dizer ao jovem que está me ouvindo que isso que o professor Gutenberg está dizendo, eu vou fazer como prefeito de nossa cidade. Candidato Gutenberg Cardoso, qual é o seu plano de governo para que Duque de Caxias, um município com quase 1 milhão de habitantes e uma das maiores arrecadações do Brasil, alcance finalmente o desenvolvimento social e econômico e deixe de ser uma cidade dormitório? Eu vou continuar insistindo nisso. Sem um plano municipal de desenvolvimento econômico, a cidade vai continuar no atoleiro que está. Eu vou apresentar, eu vou convocar os entes dessa cidade, vou apresentar um plano municipal de desenvolvimento econômico para que nós possamos ter planejamento. Onde não há planejamento, vigora o caos. É por isso que Duque de Caxias está aí no caos, né? Eu sempre tenho dito o seguinte, o atual prefeito, ele acorda e diz assim, vou construir cemitério. Aí no outro dia, na outra semana, ele diz assim, eu vou pintar o meio-fio da cidade com cal. E por aí vai. Ou seja, não há planejamento. É preciso que tenhamos planejamento. Havendo planejamento, você tem como apresentar apresentar projetos e esses projetos serem executados. É isso que eu vou fazer como prefeito. É planejar, ter um plano diretor de desenvolvimento econômico e a partir daí nós vamos atingir os objetivos que estão contidos no programa de governo do professor Gutenberg. Duque de Caxias, há uns tempos atrás, ela era considerada somente uma cidade dormitório. Hoje não é mais isso. Eu volto a dizer que essa cidade possui uma pujança econômica enorme, possui mais de 2.000 indústrias, possui um comércio vigoroso e esse comércio não está restrito só ao primeiro distrito, não.
você vai no segundo, no terceiro e no quarto distrito, você tem a percepção da pujança econômica que essa cidade tem. Agora, é preciso que o prefeito da cidade seja capacitado, tenha compromisso com a sociedade e queira fazer com que as coisas aconteçam. É por isso que o Partido Verde apresenta 2 professores que estudaram a viabilidade econômica dessa cidade, que se debruçaram para apresentar um programa de governo viável em todas as áreas, inclusive no aspecto econômico, na perspectiva de geração de emprego, renda e atrair o capital produtivo para dentro de nossa cidade, para que empresas sejam instaladas aqui e possam gerar as oportunidades que a população almeja. E volto a dizer, para que isso aconteça, é necessário fechar a torneira da corrupção nessa cidade. A população repudia isso e o professor Gutenberg e o professor Pedro Paulo, nós vamos combater a corrupção nessa cidade. Aliás, há 40 anos, como ativista político dessa cidade, como professor dessa cidade, eu e o professor Pedro Paulo, quem nos conhece sabe disso. Nós há 40 anos combatemos a corrupção nessa cidade e fazemos isso em praça pública, abertamente para quem queira nos ouvir. E nesse ano, quando a corrupção tornou-se uma coisa desastrosa aqui nessa cidade, quando as coisas se tornaram públicas, quando, por exemplo, o prefeito dessa cidade, junto com o governador do estado, surrupiaram 100 milhões de reais da saúde. Tanto é que o Ministério Público investiga, tanto é que o governador do estado já foi afastado e o prefeito dessa cidade está sendo investigado também. E ele vai ter que dizer o que foi que ele fez com o dinheiro da saúde que veio para os cofres públicos da cidade. Então, assim, nós combatemos a corrupção e prefeito dessa cidade, né? Que o nosso povo é muito consciente, ele sabe o que quer. E o professor Gutenberg, prefeito dessa cidade, eu vou fechar a torneira da corrupção e vou abrir, no meu primeiro dia de governo, uma auditoria para saber o que foi feito com 16 bilhões de reais dessa cidade nos 4 anos desse desastroso do governo do senhor Washington Reis. Esse é o compromisso que eu assumo com o povo de Duque de Caxias. E quem conhece o professor Gutenberg sabe que o professor Gutenberg é um homem de coragem e ele vai fazer o que está dizendo. Vou fechar a torneira da corrupção, vou trazer investimentos para que possamos fazer com que a nossa cidade cresça, gere emprego e oportunidades para o nosso povo, principalmente a nossa juventude. Muito bem, agora são 10 horas e 41 minutos, a gente vai dar uma pausa, Glauco, na nossa entrevista aqui, né, para o candidato beber um cafezinho, uma aguinha, dar uma relaxadazinha e a gente volta já já, minha gente, não sai daí não, a gente volta já já com Ativa nas eleições 2020, entrevista com o candidato a prefeito de Duque de Caxias, Gutenberg Cardoso. Voltamos já. Horas e 41 minutos. Não toque no seu rádio. A melhor música na melhor rádio. Volta daqui a pouco. Não saia daí. Ativa FM. Apoio Cultural. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos consumidores precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Ativa FM em primeiro lugar. Disparada na audiência.
Alô, eleitor! Já pensou em ser mesário voluntário? A cada eleição, mais de 2 milhões de brasileiros atuam como mesários, desempenhando um papel fundamental para a nossa democracia. Venha se juntar a esse time. Para cada dia trabalhado, você terá direito a 2 dias de folga. Além disso, caso você estude em universidade parceira da Justiça Eleitoral, poderá ganhar horas de atividades complementares. Cadastre-se hoje mesmo pelo site do TRE ou pelo aplicativo e-Título. Você quer uma internet banda larga de altíssima velocidade? Venha para WB Fibra. Planos com fibra óptica dentro da sua casa. 20 megas, R$55. 30 megas, R$79. 50 megas, R$99. 80 megas, R$119. Peça sua instalação pelos nossos telefones 2678-8902 ou 2677-0158 ou pelo nosso WhatsApp 99500-4958 ou 99226-9633. Acesse o nosso site wpfibra.com.br. WP Fibra, mais internet para você. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Você está em dúvida se deve usar máscara? Você se preocupa com a sua saúde? Então use. Você se preocupa com a saúde das pessoas que você ama? Então use. Você quer que essa crise passe logo? Então, meu amigo, use máscara. Com ela você pode falar, sorrir, cantar. Mostre que por trás de uma máscara tem uma pessoa legal. Não saia de casa sem máscara. Uma campanha ABAP, FENAPRO e ABERT. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Tinha muita dificuldade para andar, para se locomover, para fazer as coisas dela. A chikungunya é séria. Às vezes a gente não consegue associar um mosquitinho a uma doença tão séria. Com ações simples, podemos combater o mosquito para que histórias como a de Renata Moura não se repitam. Saiba mais em saude.gov.br/combate a Aedes. Ministério da Saúde. Governo Federal. Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem pra jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo pra fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Tá todo mundo ouvindo Ativa FM. Muito bem, já estamos de volta aqui direto dos Estúdio 2, aqui em Duque de Caxias. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista aqui com o candidato a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso, também no nosso site radioativa.net, nos Radiosnet. Baixe o aplicativo lá no Radiosnet e a partir de quinta-feira a Rádio Ativa já está com seu aplicativo, um aplicativo da rádio para você baixar e ouvir somente a Rádio Ativa no Brasil e no mundo, qualquer parte você pode baixar e ouvir o nosso aplicativo. Em breve vamos estar também com transmissão ao vivo aqui em Caxias no rádio. Aguardem que está vindo essa novidade para você. É a Rádio Ativa FM 98,7 na democracia nas eleições 2020. Voltamos aqui direto do nosso estúdio com o candidato a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso, e vamos dar continuidade à nossa entrevista. Agradecer também a audiência na nossa live no Facebook, no nosso site, no nosso aplicativo também dos Radiosnet. Compartilhe, dê sua opinião, faz as suas perguntas. O candidato está aqui para responder também a sua pergunta. Candidato, como incentivar novas empresas a se instalarem aqui em Duque de Caxias?
em tempos de pandemia e grandes crises econômicas? Eu volto a dizer que Duque de Caxias não é qualquer cidade. Veja a área geográfica que essa cidade se encontra. Ela é o portão de entrada da Baixada. Ela faz limite com a capital. Duque de Caxias tem no seu território a maior refinaria de petróleo da América Latina. Ali 52 subprodutos do petróleo são produzidos aqui. Você tem aqui 2.000 indústrias. Então, assim, esta cidade tem todas as condições para se tornar uma metrópole tipo as cidades com potencial econômico que o Brasil tem, né? Muitas delas comparadas à própria capital. Eu digo que Duque de Caxias é a capital da Baixada, mas é preciso que haja planejamento. Duque de Caxias tornou-se isso que é um crescimento desordenado, ausência do poder público, e quando eu digo ausência do poder público, é porque não existem políticas públicas efetivas para atender às demandas. Então, assim, planejamento é o plano de desenvolvimento econômico da cidade que eu vou fazer para que haja planejamento, para que haja geração de emprego. E, obviamente, quando eu falo em geração de emprego, eu falo da necessidade do empresário, do capital produtivo se instalar aqui. O que o empresário precisa é de condições apropriadas para se instalar. E para isso, eu volto a dizer, é preciso fechar a torneira da corrupção, porque muitos empresários que chegam aqui, eles são acharcados. Ele traz capital para investir, mas também, quando o poder público chega para acharcar o empresário. Prefeito dessa cidade, isso vai acabar. O empresário, para chegar aqui, ele tem que ser bem tratado, até porque o poder público tem que ver nesse empresário que chega o investidor, aquele que vai trazer, que vai contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento da cidade e para atender uma demanda reprimida que essa cidade tem, que é dar oportunidade ao jovem de ter uma profissão. E, para tanto, eu vou criar o banco de investimento nessa cidade. É um banco municipal de investimento para atender a quem? Para atender o MEI, para atender o pequeno investidor, principalmente no momento de crise como essa, que centenas e centenas de pessoas perdem o emprego e vai abrir o seu próprio negócio. E para abrir o seu próprio negócio, ele precisa de um capital pequeno de giro. E quem é que vai garantir isso? É o Banco Municipal de Investimento. É uma coisa viável. Muitas cidades que com governo sério fizeram isso, eu vou fazer como prefeito da cidade. E, além disso, a Agência Municipal de Emprego. Por exemplo, quando eu digo que nós vamos qualificar o jovem, que nós vamos trazer a universidade, os centros de pesquisa, o empresário e o Senai, para qualificar o jovem e dar oportunidade a ele, esse jovem qualificado vai ser encaminhado para a Agência Municipal de Emprego, e a Agência Municipal de Emprego, que faz uma interlocução com as empresas da cidade, vai encaminhar esse jovem para que a empresa possa aproveitá-lo. E esse jovem é um jovem qualificado. Entendeu? Então, isso chama-se o quê? Planejamento. E no programa de governo do professor Gutenberg, isso está contemplado. É por isso que eu digo, chame os professores para que eles sejam os administradores da cidade no próximo quadriênio. Vote
Professor Gutenberg, prefeito, 43. Candidato Gutenberg Cardoso, o Partido Verde é diretamente identificado com o meio ambiente. Qual atenção o seu governo vai dar a esse setor em Duque de Caxias, sobretudo para diminuir a poluição e os riscos de novas enchentes no município? Duque de Caxias, ela recebe praticamente a água da Baixada. Os rios que desaguam aqui no litoral, né? E Duque de Caxias é uma cidade banhada pelo mar, tá aqui, né? Então, assim, o poder público municipal, ele precisa ter uma parceria efetiva com o governo do estado para que os nossos canais possam ser limpos, possam deixar de ser assoreados como estão, aí diante das chuvas que caem, represam a água. Então isso tem que ser uma coisa permanente. Então nós temos uma preocupação com isso. Nós temos uma preocupação muito grande também, até porque Duque de Caxias, ela possui um percentual do seu território coberto por floresta. Não é isso? Está aqui, vê ali a região de Petrópolis, o 4º distrito nosso. O que nós não podemos compactuar jamais é com a devastação, tipo o prefeito dessa cidade que está condenado a 7 anos, 2 meses e 26 dias no Supremo Tribunal Federal, porque ele devastou, ele desviou rio. E isso é inadmissível em pleno século XXI, que você tem que promover o crescimento da cidade, mas que seja um crescimento sustentável. Então essa preocupação nós temos, isso está contemplado no programa de governo, e a cidade possui áreas de reservas, mas essas áreas de reservas estão abandonadas, o poder público ausente, e eu vou revitalizar isso. Eu vou assumir essa responsabilidade de fazer com que as reservas que essa cidade tem possam ser cuidadas e que sirvam de visitação pública. Uma parcela considerável da nossa população desconhece isso, não sabe que o poder público, que o município possui reservas. Então eu vou cuidar disso, e principalmente do setor hídrico da cidade. Essa preocupação nós temos, isso é um compromisso nosso, né, enquanto cidadãos, e também um compromisso nosso enquanto militante do Partido Verde. Muito bem, eu vou só pedir ao candidato que a gente seja um pouquinho mais breve nas nossas respostas da pergunta, candidato, que a gente tem mais algumas perguntas aqui para fazer, né? E aí a gente vai encerrar a entrevista às 11h10 okay, de praxe, que é o que a gente combinamos com todos os candidatos, mas sinta vontade, né, permanecendo aí nesse tempo, para que a gente possa direcionar mais pergunta para o candidato. Candidato, o preço da passagem de ônibus aqui em Duque de Caxias é um dos mais caros do estado. No entanto, há problemas como ônibus quebrados e muitas demoras para chegar aos pontos, principalmente nos bairros mais afastados do centro. Como o senhor vai resolver esse problema? Quem me conhece sabe que eu sempre fui um crítico em relação ao preço elevadíssimo da passagem nessa cidade. Prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg, eu vou assumir essa responsabilidade de frente. A gente o poder público vai fazer, olha o que eu estou dizendo aqui. O professor Gutenberg assume de frente isto, porque as passagens dessa cidade serão reduzidas. Tipo, quem vai apresentar a planilha do valor da passagem é o poder público. Essa responsabilidade o poder público não pode abrir. Então eu, com os técnicos da prefeitura, vamos fazer uma planilha para saber o preço real da passagem, chamar
o empresário sentar numa mesa e mostrar para ele qual é o valor real da passagem que deve ser cobrado. Eu vou fazer isso. E aí o seguinte, como é uma concessão pública, o empresário tem que se enquadrar naquilo que o poder público apresenta, né? Ele tem que ter o lucro dele? Tem. É natural que sim, mas não pode ser um preço exorbitante para extrair do nosso povo trabalhador algo que ele não está podendo pagar. E se o empresário não quiser, nós vamos abrir uma licitação pública para que outros venham, dentro do propósito que foi colocado, se adequar ao que a prefeitura apresenta. Preço justo. Preço justo. E volto aqui a dizer o seguinte: não é justo alguém que sai do Beira-Mar para descer na Praça Roberto Silveira pagar o preço da passagem inteira. Então é preciso que se volte, porque quando eu era garoto nessa cidade, eu saía do Centenário para descer no centro de Duque de Caxias, pegava o ônibus e pagava meia passagem. Então por que não pode ser feito isso? Pode ser feito. Agora é preciso que o prefeito tenha coragem de fazer. E a gente romper de uma vez por todas dessa prática corruptiva que existe na cidade, que se acerta determinadas coisas na Câmara de Vereadores dessa cidade e o empresário impõe o preço da passagem que ele quer. Isso não pode. E na gestão do professor Gutenberg, essa prática corruptiva vai acabar. Eu assumo esse compromisso com o povo. A passagem Duque de Caxias será justa. É esse o compromisso do professor Gutenberg. Glauco, temos 10 minutos para a gente encerrar a nossa entrevista. Então vamos ser breve aí, né? Para a gente poder aproveitar esses 10 minutos aí, ok? Isso aí. Então, bom, o candidato Gutenberg Cardoso, quais as suas propostas para resolver os problemas de trânsito, de mobilidade urbana e de falta de acessibilidade, sobretudo para deficientes e idosos? A mobilidade urbana na cidade é uma questão muito grave, muito grave. Recentemente eu estava passando aqui pela 25 de agosto, aí um cidadão resolveu, por conta própria, elevar a calçada dele, né? Era uma calçada plana, ele resolveu levantar a calçada dele para que ele pudesse colocar o carro dele com facilidade na garagem. Eu observei aquilo, comentei com um amigo, e o cidadão agora que vem passando pela calçada, ele tem que ir na rua para poder transitar. O que é isso? A ausência do poder público. Então, assim, no plano de governo nosso, no plano de governo do professor Gutenberg, está contemplado a mobilidade urbana. A cidade vai ter que se adequar às necessidades do seu povo. Então o poder público vai agir com a responsabilidade que tem para fazer com que a mobilidade urbana possa ser acessível a todos. As pessoas precisam transitar. É o cadeirante, é o portador de deficiência visual. Ele precisa transitar na cidade como qualquer um outro. E para tanto o poder público precisa assumir a responsabilidade que tem. Eu vou atacar fortemente essa questão da mobilidade urbana para que todo cidadão seja tratado em igualdade de condições e direitos. Candidato, o seu governo vai atuar em parceria com o Estado para combater a violência em Duque de Caxias, onde também ocorrem assassinatos de mulheres, os chamados feminicídios? Sim. Com certeza, com certeza. É comum os políticos sempre falarem e pautarem nas consequências, nunca no combate às causas.
É preciso combater as consequências? Sim, mas é preciso ir fundamentalmente às causas. E quando eu digo ir às causas, a gente precisa tirar a criança da rua, a gente precisa dar oportunidade ao jovem. E para tirar a criança da rua, é necessário que tenhamos uma escola de tempo integral. Isso eu vou fazer como prefeito da cidade. É preciso oportunizar os jovens para que eles possam ocupar as vagas de emprego nessa cidade. Para isso, a qualificação profissional do jovem. O Estado precisa assumir a sua responsabilidade de garantir a segurança pública. Essa responsabilidade é em parte maior do governo do Estado, não isentando a União disto. O que o poder público precisa ser, o que o prefeito municipal precisa ser, é parceiro e atuar com políticas públicas eficientes para garantir ao nosso povo uma tranquilidade de viver. Para isso é necessário gerar emprego. Para gerar emprego é preciso trazer investimento para a cidade. Para trazer investimento é necessário que tenhamos um plano diretor de desenvolvimento econômico. É necessário planejamento. E é isso que vamos fazer concomitante à segurança pública em parceria com o governo do Estado. É esse o compromisso do professor Gutenberg e eu sei como fazer isto. E eu vou fazer como prefeito eleito de Duque de Caxias. Candidato Gutenberg Cardoso, por que o senhor considera necessário fazer uma auditoria pública nas contas da Prefeitura de Duque de Caxias logo no início do futuro governo municipal? Por exemplo, quanto foi gasto na construção do cemitério? Quem nessa cidade sabe? Se sabe que alguns milhões foram gastos ali. Quanto se gastou para fazer aquela fachada na Câmara de Vereadores? É essa indagação que faço. Onde estão os 100 milhões de reais do Fundo Municipal de Saúde que vieram para a cidade? Entende? Então, essas coisas precisam ficar claras. Por que não se paga o aposentado e o pensionista em dia? Porque os salários dos funcionários continuam atrasados. O próximo prefeito da cidade, olha o que eu estou dizendo aqui, o próximo prefeito da cidade, o professor Gutenberg, vai receber do senhor o Washington Reis de 3 a 4 contas para pagar. Então tem algo errado nisso. Então é preciso passar a cidade a limpo. Então quando eu digo que é necessário combater a corrupção e eu combato a corrupção, é preciso que haja transparência. A gestão do professor Gutenberg será uma gestão de transparência. A gente vai mostrar a receita e a despesa. Nós vamos fazer isso. E quando eu digo que vou passar essa cidade a limpo, eu estou dizendo que o meu primeiro ato, no meu primeiro dia de governo, será abrir uma auditoria nas contas da Prefeitura e na Câmara Municipal, para que o nosso povo saiba o que foi feito com o dinheiro público, né, que se arrecada do nosso contribuinte. E detalhe, aquele que deve, aquele que surrupiou o dinheiro do povo, terá que devolver. E para isso eu vou convocar o Ministério Público e as instituições fiscalizadoras do Estado para que faça uma varredura nas contas públicas de Duque de Caxias. É preciso fechar a torneira da corrupção, porque fechando a torneira da corrupção, tenham a certeza que nós teremos recursos para investir nas políticas públicas para atender a demanda do nosso povo. Muito bem, a Rádio Ativa FM nas eleições 2020, estamos aqui ao vivo com o candidato entrevistado de hoje, o candidato a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso. Candidato, estamos chegando no final dessa entrevista, né? Agora o espaço está aberto para as suas considerações finais e para que o senhor fale para o seu eleitor, né? Porque ele deve votar em Gutenberg Cardoso para prefeito de Duque de Caxias. Além de tudo que foi colocado aqui,
O meu plano de governo contempla as políticas públicas de atendimento ao idoso, né? A sociedade brasileira envelhece rápido, a população de Duque de Caxias também. Então é preciso que o poder público, né, contemple esse setor da sociedade. Então, do nosso programa de governo, contemplam ali políticas públicas de atendimento ao idoso e políticas públicas de atendimento às pessoas com deficiência. Nós não esquecemos dessa demanda que é muito forte na cidade. Então, quando eu me dirijo ao povo e digo, votem no professor Gutenberg, é que nós, o professor Gutenberg, o professor Pedro Paulo, apresenta um programa de governo. Nós temos um programa de governo e nós vamos cumprir esse programa de governo. Então eu peço ao cidadão, eu peço à cidadã, eu peço a você, eleitor, que acesse o programa de governo do professor Gutenberg e ali você perceberá que é um programa de governo viável. Eu fui gestor nessa cidade, eu fui secretário de Cultura, fui secretário de Desenvolvimento Social, né, na gestão do PDT, lá na década de 80, ainda jovem. Eu entrei na vida pública como professor. Saí da vida pública, continuo um professor, recebi meu salário pelas funções exercidas, mas em nenhum momento me apropriei daquilo que não é meu. Por isso eu ando de cabeça erguida na cidade e ninguém nessa cidade pode se dirigir ao professor Gutenberg ou ao professor Pedro Paulo para taxá-lo de corrupto, porque não somos. Moro nessa cidade, mas muitos daqueles que chegam até você, pedem o voto a você, não moram aqui, se recusam a morar aqui e foram morar fora da cidade. Então é preciso que o eleitor esteja atento a isso. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui e dizer a você que aquele que chegar a você, eleitor, e te oferecer 50 a 100 reais pelo teu voto, não se curve a isso. Porque aquele que quer comprar teu voto por 50 ou 100 reais, é esse senhor que na Câmara de Vereadores ou no Executivo da cidade vai se apropriar do dinheiro público. Ele é corrupto. Então a gente precisa se afastar disso. É necessário que nesse momento você, eleitor, seja extremamente criterioso. É preciso ser criterioso na escolha. Procure saber a vida pregressa de todos aqueles que chegam até você e pedem teu voto, seja para prefeito ou seja para vereador. Vote naqueles que têm mãos limpas com a cidade, vote naqueles que não são ficha suja. Esse é um dos critérios. O outro é quem tem programa de governo viável, capaz de atender às demandas e às necessidades do nosso povo. Eu sou o professor Gutenberg, estou qualificado, preparado para ser prefeito de Duque de Caxias. E para isso, eu peço teu voto. Vote professor Gutenberg, prefeito 43, vice professor Pedro Paulo. E peço aqui a oportunidade para pedir a você, quando for votar para vereador, vote para vereador 43. Assim você estará votando nos candidatos do PV, porque nós precisamos renovar a Câmara de Vereadores. Essa responsabilidade, eleitor, é tua. O destino da cidade está entregue em tuas mãos. Então, façamos o dever de casa para que amanhã não tenhamos que nos arrepender daqueles que foram alçados ao governo ou à Câmara de Vereadores com o nosso voto. Chame os professores. Muito bem, quero agradecer então aqui a participação do candidato Gutenberg Cardoso, a prefeito aqui de Duque de Caxias, foi o terceiro candidato a ser entrevistado aqui nos estúdios da Rádio Ativa. Estamos encerrando a nossa entrevista nesse momento. Agradecer a todos pela audiência, você que acompanhou pelos rádios NET, pela Rádio Ativa 98,7, também acompanhou a gente
pelo nosso site radioativa.net e nos Radionet. O meu muito obrigado a todos vocês e dizer que o Gutenberg Cardoso, que esteve aqui com a gente, está aqui com a gente, né, sendo entrevistado, tem aí, né, uma boa caminhada aqui para frente, né, na sua candidatura, também nos seus votos, que possam, né, vencer o melhor e que ele possa ter uma boa sorte aí na sua caminhada daqui para frente, né, com os seus eleitores. A gente já não tem mais tempo, já são agora 11h13, Glauco Rangel vai encerrar, né, e aí o candidato vai falar obrigado rapidinho para poder a gente poder encerrar aqui a nossa entrevista, ok? Fala, Glauco. É isso aí, Roberto Oliveira, então, né? Então, essa foi, né, mais uma entrevista, né, com mais um candidato a prefeito de Duque de Caxias. Duque de Caxias tem ao todo 9 candidatos a prefeito, né? E hoje nós da Rádio Ativa tivemos a honra, não é, de trazer o terceiro candidato, né, a prefeito de Duque de Caxias, o professor Gutenberg Cardoso, candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo Partido Verde, né, que teve, durante esse período de 1h10, ele teve também a oportunidade, né, para apresentar as suas propostas de governo para Duque de Caxias e também teve a oportunidade de responder as nossas perguntas e também a perguntas de nossos ouvintes, né? Então, a Rádio Ativa é assim, né, Roberto Oliveira? Então, a Rádio Ativa, de forma democrática, está convidando cada candidato a prefeito de Duque de Caxias, né? Lembrando que são 9 candidatos a prefeito ao todo aqui em Duque de Caxias. Então, a Rádio Ativa está convidando cada candidato a prefeito de Duque de Caxias para que cada um possa vir aqui na Rádio Ativa, né, para falar sobre o seu plano de governo, sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias, né? Então, aqui na Rádio Ativa, nós não fazemos distinção de nenhum candidato a prefeito, né? Nós consideramos que, nós entendemos, Roberto Oliveira, que as eleições são como um concurso público, em que tem que haver igualdade para todos, né? Em que, independentemente do fato de um candidato ter estudado, ter se preparado mais do que o outro, né? Quando o jogo começa, ele começa igual, ele começa de forma igual para todos, sim. Entendeu? Então, por esse motivo, nós estamos convidando cada candidato a prefeito de Duque de Caxias para que eles possam vir aqui, né, falar, enfim, para que eles possam se apresentar para os nossos ouvintes, para os eleitores de Duque de Caxias, né, para que eles possam falar sobre o seu plano de governo, sobre as suas propostas de governo para o município e responder as nossas perguntas. Roberto Oliveira. Ok, muito obrigado. O jornalista Glauco Rangel está com a gente aqui, né, todos os dias aqui, também agora com a gente aqui nas eleições de 2020, acompanhando com a gente de perto, fazendo a produção e ajudando, dando a sua contribuição para essa grande entrevista. Então, vou dar uma réplica rapidinha para o candidato, não podemos prolongar, tá? Candidatão, o seu obrigado aí, tá? Pode falar. Obrigado, Roberto. Peraí, deixa eu ver aqui, pronto. Sim. Obrigado, Roberto, obrigado, Glauco, e dizer que a Rádio Ativa está de parabéns por estar promovendo a democracia na cidade. Obrigado. Esse o exemplo que a Rádio Ativa está dando a todos. Obrigado. Tá aí, minha gente. Então, esse foi, né, mais uma Ativa nas eleições de 2020. Lembrando que sexta-feira agora, vamos ter o candidato do Zumba, não é isso, Glauco? O Zumba vai estar com a gente aqui. Exatamente. Na próxima sexta-feira. Isso, dia 23. O programa Ativa nas eleições de 2020, né? Volta na próxima sexta-feira, a partir das 9h30 da manhã. E a partir das 10 da manhã, o candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo PSB, José Zumba, também vai estar aqui conosco, né?
O Zumba já confirmou a sua presença. Isso. Então, portanto, na próxima sexta-feira, a partir das 10 da manhã, o candidato a prefeito de Duque de Caxias pelo PSB, José Zumba, será o nosso próximo entrevistado para que ele possa também falar sobre as suas propostas de governo para Duque de Caxias e responder às nossas perguntas e às perguntas dos nossos ouvintes e dos eleitores de Duque de Caxias. Muito bem, tá aí. Obrigado então, Glauco Angel, obrigado ao candidato a prefeito de Duque de Caxias, Gutenberg Cardoso, e também o seu vice que está aqui acompanhado dele, né, o professor Pedro Paulo. Meu muito obrigado a todos vocês. Você também, ouvinte amigo, que acompanhou a Rádio Ativa nesse momento da democracia, esse momento tão importante para a nossa cidade, onde os candidatos vêm aqui falar do seu governo, da sua plataforma, para falar para os munícipes dessa cidade o que tem para oferecer na sua trajetória política, e caso seja eleito, vão aí fazer o seu trabalho, seu papel de gestor, de prefeito dessa cidade. Meu muito obrigado. A democracia está no ar, a Rádio Ativa nas eleições 2020 está com você nas eleições, e lembrando que na sexta-feira, como o Glauco falou, dia 23, portanto, o quarto entrevistado vai ser o candidato a prefeito daqui de Caxias, também o Zumba vai estar com a gente. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus, beijo no coração, e até sexta-feira que vem com mais um Ativa nas eleições 2020. Agradecer mais uma vez o Glauco Angel, agradecer toda a equipe da Rádio Ativa, porque aqui tem uma equipe por trás de tudo isso, para fazer essa entrevista aqui, né, para levar essa informação para os ouvintes nas eleições 2020. Obrigado, fiquem todos com Deus, e até o próximo programa, sexta-feira, com mais um Ativa nas eleições 2020.